Se você não começar por aqui, vai ser praticamente impossível fazer qualquer mudança grande na sua vida. Eu sou a Raíssa Fernandes, mentora de desenvolvimento pessoal e pós-graduada em neurociência e psicologia aplicada, e hoje eu queria conversar um pouco com você sobre a importância da gente trabalhar na nossa mente para criar a mudança que a gente quer criar e conseguir, inclusive, sustentá-la ao longo do tempo. Eu gosto muito de falar sobre essa questão dos pensamentos, porque eu acho que muitas vezes a gente subestima o poder que a nossa mente tem de nos fortalecer e nos ajudar a criar as mudanças de vida que a gente quer criar, mas também de nos sabotar se a gente não ajustar e não prestar atenção na forma com que a gente pensa hoje, né? Em qual é o nosso padrão de pensamento. Para a gente começar a falar sobre isso, eu queria apresentar para vocês um modelo muito comum na psicologia, que é o modelo cognitivo, que explica inclusive por que cada ser humano é tão único, por que a gente pode inclusive passar exatamente pela mesma situação e interpretar e agir de acordo com essa situação de formas totalmente diferentes. A gente começa sempre tendo um fato, tendo uma situação que nos acontece. A partir desse fato, a gente tem pensamentos. Esses pensamentos que a gente tem geram emoções em nós mesmos que geram depois os nossos comportamentos. E aí esse ciclo ele reinicia. Então, eu gosto muito de trazer, né, essa reflexão de que a nossa vida é, na verdade, a nossa interpretação sobre os fatos. Porque tudo começa ali na etapa do pensamento. E esse pensamento que a gente tem nunca é uma verdade. Então, algo que a gente não para muito para pensar, né? A gente se identifica demais com os nossos pensamentos e não para pensar que eles não são fatos. Eles são a nossa interpretação dos fatos. E eles estão sendo influenciados o tempo todo pelas nossas crenças, inclusive as nossas crenças limitantes, por tudo que a gente ouviu na nossa educação, pelas coisas que a gente acredita sobre nós mesmas e sobre os outros. Então, a nossa visão sobre nós mesmos, né, o nosso autoconceito, ele vai influenciar demais aqui. Então vamos trazer um exemplo da vida real aqui. Se você tem um padrão autocrítico muito forte, toda vez que você falha em alguma coisa, existe um pensamento que já se identifica com essa crença e já te puxa para baixo. É como se fosse uma confirmação para você mesma de que o pensamento que você tem é verdade. Então, você vai e tira uma nota pior do que você imaginava numa prova. Esse fato, ele já entra em contato, já gera uma super identificação com o pensamento que você tem sobre você mesma e sobre o quanto que você questiona a sua capacidade. Então, é como se você dissesse, viu? Olha aqui, eu falei que eu não era boa, eu falei que eu não estava pronta, eu falei que eu não conseguia aprender determinada matéria. Então, é como se essa situação confirmasse essa crença sobre você. E quando a gente está falando do processo de formação de autoestima, é muito importante a gente olhar para esse pilar. Então, aqui eu gosto até de refletir, e uma amiga me provocou essa reflexão esses dias, né, sobre a diferença da autocrítica destrutiva para autocrítica construtiva. Então, o que é a autocrítica destrutiva? É quando o nosso pensamento automático, né, ele está contaminado por crenças que a gente tem sobre nós mesmas que vem de um sentimento de vergonha. Então, se eu sou uma pessoa que sinto vergonha de mim, é porque eu me identifico demais com as minhas falhas, no ponto de achar que eu sou a minha própria falha. Então, o sentimento de vergonha, ele é provocado quando a gente duvida do nosso valor. É provocado quando a gente não vê os nossos erros como ações que foram falhas e que podem ser melhoradas numa próxima oportunidade. Ele vê o nosso erro com uma identificação com nós mesmos. Então, eu errei, eu sou errada, eu não posso fazer nada para mudar isso, porque isso faz parte da minha identidade. Agora, a autocrítica construtiva, ela pode vir inclusive de um sentimento de culpa. Então, o que é a culpa? Né? Que muitas vezes, inclusive, a gente traz um peso muito grande para a culpa e subestima o poder paralisante da vergonha, né? Mas a culpa, na verdade, um indicativo de que a gente estava tentando buscar atender uma necessidade nossa. E tudo bem, a gente errou. Talvez a gente não tenha escolhido a melhor forma de satisfazer essa necessidade. Mas como a gente não tem uma super identificação com aquilo, a gente consegue separar o nosso valor enquanto pessoas daquele erro. Então, eu posso errar sem que isso diga que eu sou uma pessoa errada, sem que isso queira dizer que eu sou uma pessoa ruim.
sem que isso queira dizer que existe algo errado comigo, mas de fato eu posso olhar para essa situação e pensar, ok, da próxima vez eu posso agir de uma forma diferente com relação a isso. Então aqui, a forma com que a gente lida com as situações da nossa vida é extremamente relacionada com o nosso autoconceito, né? Com o que a gente pensa sobre nós mesmas. Se o pensamento tá ali sendo o primeiro passo do modelo cognitivo, né? Se é o primeiro passo automático que acontece a partir de uma situação, a gente precisa dar um jeito de começar a monitorar esses pensamentos, porque em questão de milissegundos ele já vai gerar uma emoção que já vai gerar o nosso comportamento. E aí, se a gente não consegue olhar para isso dessa forma, né, pelos pilares, olhando para cada etapa, fica muito difícil a gente conseguir mudar alguma coisa. Então, por que a gente se comporta da forma com que a gente se comporta? É automático hoje, mas tem como a gente mudar. Só que a gente precisa, de fato, começar a ganhar mais consciência sobre essas etapas anteriores. Então, existe um porquê. Existe um pensamento automático que é influenciado pela forma com que eu me vejo, pela forma com que eu aprendi a lidar comigo mesma, com as minhas falhas. E se eu não paro para refletir sobre qual que é esse meu pensamento automático, fica muito difícil de fazer qualquer mudança, porque ele já vai engatilhar todo o resto do ciclo. Tá, mas aí como de fato começar a pensar sobre os meus pensamentos? Então, a gente não tem muito esse hábito, porque muitas vezes a gente se identifica tanto com o nosso pensamento que é como se ele não fosse uma coisa separada de nós. Mas a gente precisa começar a pensar que sim, ele é um produto da nossa mente, que muitas vezes a nossa mente mente para nós. Então, é importante que haja essa separação. A gente pode fazer isso pegando uma situação específica da nossa vida que a gente quer começar a analisar, né? E aí a gente pode começar até de trás para frente no modelo. Então, pensar numa situação desafiadora que você teve, numa nota ruim que você recebeu, num feedback negativo que você recebeu no trabalho, numa conversa difícil que você teve com o seu parceiro romântico e pensar, tá, qual foi o comportamento que eu tive, né? Então começar realmente de trás para frente. O que me motivou a ter esse comportamento, né? O que eu senti? Então ir para a etapa da emoção. Por que eu senti isso, né? Quais pensamentos podem ter por trás que me fazem sentir isso? Então, no exemplo que a gente estava pensando aqui da prova, né, de ter tirado uma nota ruim, vamos tentar pensar juntas, né? Qual que foi o comportamento que você teve? Ai, você chorou, você quis desistir do curso, enfim. Por que você teve esse comportamento? Então, qual foi a emoção que isso gerou? No exemplo, foi uma emoção de vergonha. Foi uma emoção de, viu como eu não sou capaz? Não faz sentido eu continuar investindo tempo nesse curso porque eu nunca vou ser boa nessa determinada área. Então, gerou um sentimento, uma emoção de vergonha. Da onde veio essa emoção de vergonha, né? Ela foi implantada no meu cérebro a partir de qual pensamento? No pensamento de que eu não sou boa o suficiente, no pensamento de que eu sempre tenho que produzir demais para merecer um resultado positivo. Então, a partir daí você consegue entender quais são os seus padrões de comportamento, especialmente os padrões disfuncionais de comportamento, para de fato começar a conseguir atuar em cima deles. Então, você pode começar fazendo afirmações. Então, começar a de fato escrever no seu dia a dia, refletir, pensar e afirmar em voz alta afirmações opostas àquilo que você tem hoje como a rota automática do seu cérebro, porque isso vai fazer com que aos poucos você consiga enfraquecer essa voz. E outra coisa muito importante aqui, começar a questionar o seu pensamento. Então, uma vez que você entende que o seu pensamento ele não é a verdade absoluta, comece a questioná-lo. Será que é verdade mesmo que eu não sou capaz? Quais são as provas concretas de que eu não sou capaz de aprender isso? Como que você consegue, de fato, até começar a refutar o seu pensamento? Começar a lembrar de outras conquistas que você teve, de outras provas difíceis que você superou, de outras matérias do seu curso que você foi muito bem. Então, essas são coisas que funcionam como provas para ir enfraquecendo aquele argumento dentro do seu cérebro. Mas o que é mais importante de tudo aqui, a gente passa muito tempo olhando para fora, vislumbrando o que as outras pessoas estão fazendo, se comparando com o caminho dos outros, e a gente passa muito pouco tempo tentando se investigar. A gente não tem familiaridade com nós mesmas. A gente não sabe hoje identificar o que a gente pensa e o que a gente sente. Então esse exercício é realmente muito desafiador,
porque a gente não está acostumadas a olhar para dentro, mas ele vai ficando mais fácil quanto mais você pratica, quanto mais você consegue entender que nem tudo que você pensa é um fato e que faz sentido trabalhar para enfraquecer essas crenças para que de fato elas não te impeçam de evoluir. Eu espero de coração que esse vídeo te ajude a refletir de uma forma mais profunda sobre o assunto, que te sirva de inspiração para pensar nessa questão com mais carinho, talvez de uma forma que você nunca tenha pensado antes, porque a nossa mente é muito potente e a gente tem muito poder sobre ela. A gente consegue, sim, transformar a nossa cabeça num lugar mais saudável para a gente viver. Um beijo e até o próximo vídeo.